Desculpem-nos aí um pequeno atraso, a gente vai dar início abrindo a sessão ordinária de número 367 da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, bom dia a todos, agradeço a presença. Se trata de uma reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão realizada de forma virtual, que se justifica pela necessidade de se manter o isolamento social diante da pandemia da Covid-19. Peço a colaboração de todos para o sucesso da reunião. Os microfones estarão silenciados. O uso da palavra pelos titulares se dará por ordem de inscrição, o que se faz por meio do símbolo aí de uma mão que vocês têm à sua direita. Para a manifestação, os conselheiros deverão respeitar o limite temporal de 5 minutos para a ordem do dia e 3 minutos para o expediente. Então, a inscrição para o expediente pode se iniciar, vocês poderão já solicitar a inscrição, e será feita por meio do botão da mão aí, indicativo de desejar a palavra aí, nesse momento no expediente. As inscrições se encerrarão após a aprovação das atas. Então, eu vou primeiro ler aí as justificativas de ausência. Então, o conselheiro Eric Vinícius de Paula está sendo substituído pela conselheira Cláudia Maria Bauser Medeiros. O conselheiro João Frederico da Costa Azevedo Meyer está sendo substituído pela conselheira Rosmari Aparecida Ribeiro. E a conselheira Mariana Gomes Vicente sendo substituída pelo conselheiro Luan Ramos da Silva. Em relação ao item 39 da ordem do dia, há uma documentação complementar que está disponível no site da Secretaria-Geral. Então, estou chamando a atenção para esse item da ordem do dia, que tem uma documentação complementar. Nós passaremos agora à aprovação da ata. É a ata da sessão ordinária de número 366, que foi realizada em 6 de abril de 2021. Então, eu gostaria de perguntar se há alguma manifestação de algum reparo, alguma correção na ata dessa sessão ordinária de número 366. Não havendo nenhuma manifestação, a gente vai colocar em votação a ata da sessão ordinária de número 366. Já foi disparado o processo aí de votação, né? É necessário aí tomar cuidado, só os titulares devem votar, né? Então, nós temos aí já o resultado. Foi aprovado com 19 votos e 4 abstenções. Então, nós encerramos essa parte da aprovação da ata. Nós entramos agora na ordem do dia. Então, coloco aí em discussão os itens de 1 a 47 e pergunto se há algum destaque. Nenhum destaque dos itens de 1 a 47? Então, posso então colocar em votação todos os itens, a aprovação dos itens de 1 a 47 da pauta da nossa reunião da CEP de hoje. Então, nós estamos aí já abrindo o processo de votação, já que não houve nenhum destaque.
Acabou, né? Então, eu vou divulgar os resultados. Nós tivemos 23 votos favoráveis e uma abstenção. Eu disponibilizei aí os resultados para toda a reunião. Então, agora é expediente, né? Então, nós vamos dar início agora ao expediente. Desculpe, eu estava com o microfone desligado, né? Eu estou dando início ao expediente, vou abrir a palavra à professora Cláudia Medeiros, Cláudia Bauser Medeiros. Professora? Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu tenho 2 assuntos, uma relembrando e outro um pedido à mesa. Então, o relembrando é de novo pedindo a todos os docentes que se cadastrem no repositório de dados da Unicamp para poderem depositar seus dados de pesquisa. E 2 presentes, a pioneira é a professora Raquel, tá? Que foi a primeira do IFISH a depositar dados, e em 2019, né? E eu espero que todos continuem seguindo o seu exemplo. O segundo, e me oferecendo para dar palestras em qualquer unidade que precise de ajuda ou enfim, de apoio. A segunda é o pedido à mesa com relação a algo que eu pedi várias vezes na gestão do professor Marcelo, que é a questão de sermos obrigados a divulgar os dados da nossa declaração de bens, depositar na Unicamp, quando funcionários das instituições federais, para eles basta depositar uma declaração que, se necessário, pedido pela Justiça, disponibilizarão esta declaração. Eu sei que houve um início de uma tentativa, durante a gestão do professor Marcelo, de conseguir isso, e eu gostaria que esta administração continuasse por 2 razões. Primeiro, porque isso dá maior segurança com relação a não termos que guardar na Unicamp dados privados de declaração de bens de quem quer que seja. E, bem recentemente agora, semana passada, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi sequestrado por hackers que estão querendo $5 milhões de resgate até 12 de maio, e, se não for pago, vão começar a divulgar os dados sigilosos que estão nos seus sistemas e dobrar o resgate. Então, vocês podem dizer, mas isso é um Tribunal de Justiça e ninguém quer saber dos dados da Unicamp. Nós não sabemos isso e seria bom verificar. E eu peço 1 milhão de desculpas ao professor Tom Zé, mas eu vou continuar batendo, e a toda a administração, nesta tecla, que é algo muito importante, principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, professora Cláudia. Obrigado, professora Cláudia. Eu vou abrir a palavra agora ao professor Jaime Vaz, que é o seguinte na lista de inscrições. Muito bom dia a todos. Eu solicitei a inscrição para falar de um problema, que é um problema recorrente, né, na universidade. Ele acontece todo início de ano, por ocasião da matrícula de alunos, dos novos alunos,
E, bom, portanto, envolve não apenas os novos alunos, como os professores e também as unidades, né? Eu, claro, falo nesse problema, pois sou um dos envolvidos. Eu estou dando aula atualmente para alunos ingressantes do primeiro ano, curso de Cálculo 1, né, o famoso Cálculo 1. Né? Pois bem, em quase todos os anos, eu fiz aqui um levantamento para olhar o que aconteceu nos últimos vestibulares, então eu fui até 2016. Né? As aulas, quando começaram, né, no ano de 2020 e 2019, as aulas começaram após a quarta chamada. Nos anos de 2018, 2017 e 2016, após a terceira chamada. Né? E é isso que acabava sempre acontecendo. Depois da terceira, quarta chamada, né, quem acompanha o vestibular sabe que na primeira chamada não vem poucas pessoas, metade da turma, o cara que passou aqui, passou na USP, passou em vários lugares, então é difícil você pegar e chegar a um ponto de formar uma massa crítica, né, para começar o curso, mas geralmente lá pela terceira, quarta chamada, ainda faltam bastante alunos, mas a maioria está lá, pelo menos na maioria dos cursos está lá. Né? E assim, né? Só que, estranhamente, esse ano, isso que aconteceu esse ano, a matrícula, tá, dos alunos ingressantes pelo vestibular, primeira chamada, aconteceu no começo, tá, das aulas, no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, o cara fez a matrícula, começava a partir das 9, tá? E eu já tinha aula programada para as 8, então nem o primeiro dia de aula tive, mas tudo bem, é o primeiro dia de aula. Tá? O problema é que essa diferença que você tem depois, a segunda chamada, a terceira chamada, assim, para formar uma certa massa crítica, tá, de alunos para o seu curso, ela começou a avançar. Né? Então, a segunda chamada foi na segunda semana, a terceira chamada foi na terceira semana, a quarta chamada, como nos outros casos, né, nos anos anteriores, a quarta chamada, como você tinha uma certa massa crítica de alunos, a quarta chamada aconteceu no dia 31 com matrícula no dia 5. Então, antes ele não tinha como assistir isso, a aula. E até aí, nesse dia de matrícula, eu já tinha dado 8 aulas. Né? E dessas 8 aulas, já tinha feito toda uma revisão do material que ele precisaria do ensino médio para o meu curso e já tinha entrado e avançado no conceito de limite. Para quem já fez um curso de cálculo, sabe que o conceito no curso de cálculo, você tem os 3 pilares do curso de cálculo, são limite, derivada e integral. Tá? E eu já estava quase acabando, tá, o conceito de limite. E não é porque eu sou apressadinho, não. Tem todo um planejamento para você conseguir cumprir toda a ementa do curso. Isso é fundamental no conceito de cálculo 1. Se você não vê algo num curso, tá, durante o curso, ele vai fazer falta no cálculo 2, depois vai fazer cálculo no cálculo 3, e assim por diante. É uma bola de neve. Né? E o que aconteceu nesse ano foi esse problema. Tá? Eu até entendo que houve o problema do vestibular ter sido atrasado. Tá? Mas esse problema é um problema que o vestibular foi atrasado, mas não foi só aqui na Unicamp, foi também na FUVEST. Tá? E veja, quando aqui a gente começou a aula no dia 15, a FUVEST fez o vestibular apenas um pouco depois, na verdade a divulgação, nossa lista, a primeira chamada foi no dia 10. Tá? A FUVEST divulgou no dia 17, a sua primeira chamada. Né? Enquanto nós começamos a aula no dia 15, a USP foi começar só no dia 12 de abril. Tá? Então, já deu tempo suficiente de ter novos alunos no curso. Tá? Isso, bom, qual o problema que acarreta? Como eu falei, eu já tinha feito uma parte já considerável do curso. Tá? Nesse vai e vem, quer dizer, o mesmo aluno que passou aqui, como a USP ainda chamou depois, muitos provavelmente acabaram passando na USP e abandonaram o nosso curso. Depois teve o SISU também. Quer dizer, muitos podem ter abandonado o nosso curso para ir para alguma federal. Tá? O fato é que nos registros que eu tenho no Moodle, dos meus alunos, tá? Eu tive, no total, ao contrário do Class 1, que atualiza e sai usar a sua lista de alunos, no Moodle ela fica. Né? Então, eu tenho atualmente, tá, no meu boletim, 80 alunos, mas pelo meu Moodle já passaram 115. Quer dizer, 35 alunos entraram e saíram por os mais diversos motivos, não sei quais são, mas 35 no número hoje que eu estou de 80 é muita coisa que andou. Então, veja o prejuízo. Para o professor é extremamente complicado, porque você tenta dar aula, a turma está totalmente, né, um está mais avançado, o outro não está. A vantagem da questão ainda da pandemia, vamos assim dizer, né, parece uma vantagem, mas as aulas estão gravadas, né, menos mal. Tá? Porque as aulas são gravadas. Mas o cara tem que tentar estudar num ritmo absurdo, né? Que ele vai ter que fazer 3 semanas em uma e, ao mesmo tempo, que está entrando novos assuntos. Né? E não é só o cálculo. Ele tem GA, tem complementos de matemática, tem física 1, tem a física experimental. Tá? E também é uma coisa, a física experimental, eu lembro que na primeira semana de aula já teve aula.
E eles têm uma programação no laboratório que tinha já que ter aula nisso. Então, vejam, não tinha aluno de segunda, terceira, foram perdendo todas essas chamadas. Bom, é um problema para o professor, para o aluno a gente não precisa nem falar, né? Que ele entra, já pega uma matéria que é tradicionalmente difícil, né? Ele já chega numa situação, num ritmo totalmente diferente do que é o ensino médio, do que é para a universidade, né? Então, já chega defasado, já chega, já perdeu teste, já perdeu lista de exercício, tem que estudar muito. É extremamente desanimador para o aluno, tá? Deixa ele numa estima lá embaixo, tá? Porque vai estar totalmente perdido em relação à turma, e a desistência do curso está quase na iminência disso. Eu recebi uma mensagem de um aluno que entrou na 7ª chamada. Ele já tinha perdido o teste, já tinha perdido, ia ter um outro. Você vai falar para ele o quê? Né? Sabe? Então, essa situação que aconteceu nesse semestre é difícil de entender por que aconteceu isso. Pelos relatos que eu tive de pessoas, de coordenadores de cursos na CCG, o problema foi levantado, mas parece que foi ignorado, tá? E veja, eu realmente não consigo entender por quê. Se teve um problema do vestibular ter sido atrasado, por que não foi também o início das aulas? A USP pode fazer, a gente não pode? Fato é, a 4ª chamada, a gente tinha passado várias aulas, e os alunos totalmente perdidos. E olhando ainda com relação a anos anteriores, por exemplo, o que aconteceu esse ano? Primeira chamada no dia 10, matrícula no dia 15. A segunda chamada foi no dia 17, na semana seguinte. Em 2020, a primeira chamada foi no dia 10, a matrícula no dia 11, no dia seguinte. E no dia 13, 3 dias depois, a segunda chamada, a divulgação da segunda chamada, enquanto aqui a gente demorou 7 dias. Mais 7 dias depois para a terceira chamada, tá? Enquanto foi 5 na outra, para a terceira chamada em 2020. Quer dizer, 8 dias da primeira para a terceira, e aqui no nosso aqui, 14 dias. Tá? Quer dizer, podia ser muita coisa ter de ser evitada, tá? Um prejuízo enorme para um monte de alunos. Tá? E, bom, eu sei que não é, obviamente, culpa dessa reitoria de modo algum, mas o que eu quero deixar aqui o meu pedido para o pró-reitor, professor Ivan, pró-reitor de graduação, é que tenha uma atenção especial com isso para os próximos, pelo menos o próximo ano e para os demais, tá? Para evitar que esse problema aconteça, tá? E principalmente para conseguir fazer, de alguma forma, uma logística que hoje eu sei que deve ter uma complicação maior em relação aos outros anos, porque são várias entradas, né? Mas para que pense numa logística e aí que consiga, quando for ter o início das aulas, que as turmas estejam quase todas completas. Tá? É um prejuízo enorme para o aluno que estuda e chega aqui, depois entra e vai chegar já um curso em andamento e não sabe nem onde ele está. Tá? Às vezes dá para dar impressão, algumas vezes que alguns podem falar que sabe que você está dando aula em português, inglês ou russo, porque o cara não está entendendo nada. Tá? Então, é uma coisa também, é difícil para a gente, eu sei de colegas que acabam dando aula novamente, tá? Eu tenho relatos disso, tá? Enfim, quer dizer, não são só os alunos que estão prejudicados nisso, são também os professores e também as próprias unidades também. Mas, enfim, professor Ivan, é isso que eu gostaria de solicitar para o senhor nas próximas reuniões da CCG, que olhe para esse problema, tá? Não deixe acontecer o que aconteceu e que, de alguma forma, trabalhe aí com conversa e a DAC, sobretudo também, para que agilizar que nos próximos vestibulares, quando a aula iniciar, as turmas estejam quase todas completas. Claro que sempre vai ter alguns chegando depois, mas que em sua maioria, na maioria dos cursos, estejam isso completos. Bom, é isso. Desculpa, acho que eu passei do meu tempo. Obrigado. Obrigado, professor Jaime. A gente vai passar a palavra agora ao professor Paulo Ronque, do Instituto de Artes. Professor, a palavra é sua. Bom dia, professor Tom Zé, coordenadora geral, pró-reitores, né, nossa primeira CEP, então sejam muito bem-vindos, né, quero acolhê-los nessa nossa primeira CEP. Eu quero fazer muito rápido, mas é um agradecimento a presença de todos no evento do dia 27 da semana passada. Nós fizemos a abertura das comemorações dos 50 anos do IA, então a gente segue com uma programação mensal até o final do ano. Então já quero fazer o convite a todos para que acompanhem essa programação. Nesse evento de abertura, nós tivemos algumas falas e um concerto, né, com docentes do curso de música erudita, docentes discentes. O próximo, já em maio, serão 3 curtas-metragens que a gente produziu sobre a história do IA. Então, reforço o convite para todos
a gente vai divulgar isso amplamente nos nossos canais, tanto na universidade quanto no IA. Então, agradecer ao professor Tom Zé, que foi o primeiro evento que ele participou na Unicamp, então, após a posse, obviamente. Então, agradecer a generosidade do professor Tom Zé de participar e reforçar o convite a todos. Um abraço, professor Tom Zé. Obrigado, Paulo. Foi um prazer participar da cerimônia de comemoração dos 50 anos do IA, que foi uma cerimônia também muito bonita. Nós vamos abrir a palavra agora a Milena, que é a quarta inscrita. Por favor, Milena, a palavra é sua. Bom dia, gente. Eu queria trazer um informe meio triste, meio grave. Não sei se está todo mundo sabendo, mas acho que é importante algo para a gente refletir aqui. No começo de março desse ano, 2 trabalhadoras terceirizadas da Unicamp morreram por Covid-19, fruto do trabalho, né, dentro da nossa universidade. Uma delas foi a Lourdes, que era uma trabalhadora do bandejão que desenvolveu problemas respiratórios, fruto do produto químico super forte que usam na limpeza do espaço, que é uma discussão antiga, né, desses trabalhadores, que já causou doença em outras pessoas também. Depois que ela desenvolveu problemas respiratórios, ela foi transferida de unidade, durante a pandemia foi demitida, junto com outras centenas de trabalhadores que foram demitidos de forma sumária, sem nenhum direito dentro da universidade, né? A outra trabalhadora que faleceu foi a Edivânia, que ainda estava trabalhando no bandejão, fez o último turno de trabalho, né, nesse esquema de revezamento no dia 25 de janeiro, e tanto ela quanto outros trabalhadores que estavam nesse turno contraíram Covid-19 e ela não sobreviveu. Diante de tudo isso, né, a gente entrou em contato com as famílias, tentou ver como a Unicamp estava lidando com isso. Não houve nenhum pronunciamento oficial da universidade, não houve nenhum amparo às famílias. A gente, enquanto movimento estudantil, se organizou para prestar solidariedade, organizamos uma vaquinha online que arrecadou cerca de R$4.000 para dar algum tipo de suporte financeiro, que são pessoas que perderam não só entes queridos, mas também uma fonte de renda importante numa crise muito difícil que o nosso país passa. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar como essas pessoas que não foram liberadas durante a pandemia, que seguem cumprindo o trabalho dentro da universidade, estão sendo tratadas e como a gente toma o cuidado necessário para garantir que mais vidas não sejam perdidas frente a um descaso absoluto da última reitoria, né, nessa questão. Acho que a gente sempre tem que lembrar que a vida ela tem que estar acima de qualquer coisa e não dá para a universidade, que é uma das melhores do país, tratar os trabalhadores com tamanho desdém e tamanho descaso. O ano passado a gente viu, né? Eu comentei, vários trabalhadores foram demitidos, foram colocados nas ruas, centenas de famílias sem outra fonte de renda, por ser um trabalho terceirizado que a universidade não toma responsabilidade para si. E eu acho que essa reitoria tem que tanto tomar esse cuidado de dar um amparo para essas famílias, quanto tomar medidas sérias que garantam que casos como esses não aconteçam mais. Desde o começo do ano passado, né, em março, quando entramos na pandemia, a gente tem debatido diversas medidas para melhorar as condições de trabalho dessas pessoas. A gente reivindicou auxílio financeiro para que os estudantes bolsistas não tenham que ir no bandejão pegar a marmita. As 2 trabalhadoras que faleceram eram trabalhadoras do bandejão, e acho que temos que avançar nas medidas que garantam a defesa da vida e garantam as condições mínimas de cuidado e sobrevivência dentro de um momento tão difícil. Então, era isso que eu queria trazer aqui. Espero que essa próxima reitoria olhe com cuidado para toda essa questão e pense aí para os próximos meses que vamos seguir na pandemia, como a gente pode garantir condições mais seguras de trabalho, garantir liberação para quem não precisa estar trabalhando, para quem não é trabalho essencial, e como que a gente estabelece aí um mínimo de relação de cobrança e responsabilidade com as empresas terceirizadas que prestam serviço na Unicamp e que muitas vezes não têm nenhum nível de compromisso com os direitos trabalhistas que essas pessoas deveriam ter como garantidos. Então, obrigada, Milena. A gente vai abrir a palavra agora à última inscrita no expediente, que é a acadêmica Bruna Garcia. Bruna, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria ressaltar aqui
a aprovação da prorrogação de 12 meses no prazo de integralização da pós-graduação, que foi aprovado na ordem do dia, e dizer que tal vitória ela não teria sido concretizada sem a mobilização da representação discente no Consul, na CCPG, a mobilização da APG Unicamp e de mais de 1.400 estudantes de pós-graduação que assinaram a abaixo-assinado pela prorrogação. Também queria ressaltar o papel importantíssimo institucional da Unicamp de também negociar com a CAPES e com o CNPq e FAPESP a prorrogação das bolsas durante esse período. Também queria trazer aqui uma preocupação muito grande, enquanto doutoranda em demografia, sobre o corte que inviabiliza a realização do censo demográfico, e acredito também que a Unicamp, enquanto uma das 4 universidades que tem um programa de pós-graduação em demografia, deveria se posicionar a favor da garantia do orçamento para a realização do censo demográfico. E, por fim, eu queria também felicitar, né, a nova gestão da reitoria, dar as boas-vindas, mas a gente quer também externar aqui um descontentamento do conjunto dos estudantes, porque essa foi uma chapa que se pautou bastante na campanha por ser uma chapa mais igualitária, com uma mulher na coordenação geral, mas nós lamentamos que a composição das pró-reitorias tenha uma maioria de homens. E a gente espera que nesses 4 anos de gestão, essa reitoria ela se paute em avançar em direção a uma maior igualdade de gênero, para que a gente possa realmente dar uma cara mais diversa e plural para a universidade, tanto na diversidade de gênero, quanto também na diversidade étnico-racial. Obrigada. Então, Bruna, obrigado aí pela sua fala. Eu vou abrir a palavra à doutora Fernanda, da PG, para fazer algum comentário sobre a questão da declaração de renda e da questão relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom dia a todos. Com relação à declaração de bens, né, já foi tentado em 2019 fazer um convênio com a Receita Federal para a gente poder ter acesso a essas declarações sem que o servidor mande para o nosso sistema. Mas isso não foi possível, né? A Receita Federal, eu não tenho detalhes dessa tratativa, mas não aceitou fazer esse tipo de convênio. Tanto que realmente no Estado de São Paulo, todos os servidores mandam para o sistema do Estado de São Paulo também suas declarações. Tá? Mas a gente pode tentar novamente verificar junto à Receita. Fernanda, obrigado pelas explicações. Eu acho que tentaremos novamente, né? Mas tem essa dificuldade aí que a gente depende de uma concordância também dos outros órgãos envolvidos. Obrigado, Fernanda. Eu vou abrir a palavra... Desculpe, professor Tom Zé, mas desculpe, eu estou falando fora de ordem, mas se foi 2019, a situação geral no Brasil mudou, porque agora a LGPD, né, entrou efetivamente em vigor, e a ameaça que a Unicamp pode sofrer em esses dados sendo atacados ou liberados, segundo a lei, é o total bloqueio de todos os sistemas corporativos da Unicamp. Então, se a minha declaração de dados é violada porque foi depositada no DGRH, eles fecham o SAI, eles fecham o DGRH, eles fecham a DGA, eles fecham o sistema de vestibular. Essa é a penalidade que pode ser aplicada. Desculpe, eu só estou querendo ressaltar a gravidade do problema. Muito obrigada. Cláudio, obrigado aí pelo complemento. Vamos à luz dessa sua observação e da possibilidade que a doutora Fernanda já apresentou da gente fazer uma nova tentativa. Vamos considerar esses dados novos e verificar se é possível um resultado diferente dessa nova tentativa, tá bom? Eu vou abrir a palavra ao Fernandi, que é o nosso atual responsável pela DAC, para algum esclarecimento em relação às questões que o professor Jaime Vaz colocou. Bom dia a todos.
Professor, eu estava em outra reunião, cheguei atrasado aqui e eu não estava acompanhando. Ele poderia pôr o questionamento novamente, por favor? Sem dúvida, Fernandinho. Eu vou pedir para o professor Jaime fazer uma breve exposição da questão, assim, do direto ao ponto, e daí o Fernandinho poderá tentar explicar, né? Jaime, você pode fazer novamente a colocação? Sim, eu acho que eu vou direto ao ponto, né? Já que você pediu, eu vou direto ao ponto. O direto ao ponto o calendário desse ano previa que a primeira chamada e a matrícula, o início das aulas, ao mesmo tempo que a primeira chamada. Nos anos anteriores, tá, as aulas só se iniciavam após a terceira ou quarta chamada, quando tinha um número relativamente grande de alunos. A maioria dos alunos estavam presentes. Agora, como ele começou no primeiro dia de aula, não tinha todos os alunos, foram se perdendo alunos porque as chamadas da USP e SISU foram feitas depois, tá? Então, o que eu fiz, quer dizer, na verdade isso já está feito, não adianta agora, porque aconteceu ou deixou de acontecer, o que eu fiz e que foi o pedido que eu apresentei para o professor Ivan, é que isso não acontecesse mais e que nas próximas chamadas, nos próximos vestibulares, o calendário fosse feito de tal forma que, quando as aulas começassem, as turmas estivessem, em sua grande maioria, já com todos os alunos. Isso é prejuízo para o aluno, é prejuízo para o professor, tá? E esse ano, quando foi a terceira ou quarta chamada, eu já tinha dado 8 ou mais aulas. Tá? Um prejuízo enorme o que aconteceu esse ano. Tá? Se tinha um problema do vestibular ter sido atrasado, se atrasasse o início das aulas, como foi feito na USP. Bom, esse é o problema, bem resumido. Tá certo, professor Jaime. Fernandinho, ficou claro, né? Então, ficou com claro, você agora, por favor. Ok. O calendário, na verdade, ele foi alterado para as matrículas desse jeito, professor, devido à pandemia, realmente, por causa da correção do vestibular, e aí sim prorrogou e já estava previsto uma matrícula presencial no primeiro dia de aula. Devido a essas mudanças de calendário, realmente houve essas alterações e já para o próximo ano a gente está pensando em fazer todas as matrículas virtuais antes do início das aulas. Então, a gente está pretendendo que complete-se a maior número de matriculados antes de iniciarem as aulas. Tá? Isso vai ser uma conversa que a gente vai estar fazendo com a Conveste para estar fechando isso para tentar iniciar as aulas com o máximo de matriculados. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Jaime, eu acho que de alguma forma seu ponto foi contemplado, né? Vamos olhar com mais atenção essa questão para reduzir a dimensão do problema aí que você tocou. Eu vou agora abrir a palavra aos pró-reitores. Vou iniciar pela professora Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação. Bom dia a todos, bom dia, professor Tom Zé, bom dia a todos os membros da mesa, a professora Maria Luísa, meus colegas pró-reitores e os membros da CEP. Essa aqui é a primeira CEP dessa gestão, portanto, a minha primeira CEP na pró-reitoria de pós, e eu pedi a palavra exatamente, aceitei para cumprimentá-los como primeira CEP da gestão e colocar a PRTG à disposição de todos. Esse aqui é um período bastante intenso na pró-reitoria e na pós-graduação da Unicamp. Nós estamos finalizando o período de avaliação quadrienal dos programas e, ademais, todos conhecem os debates e as discussões que têm contornado as questões da CAPES ou do financiamento. Na semana passada foi uma semana bastante intensa aqui para nós, porque estávamos todos muito preocupados com a prorrogação do convênio PROAP, que a universidade tem um volume muito grande de recursos do PROAP, e esse convênio se encerraria na sexta-feira, agora, as possibilidades de compra se encerrariam na sexta-feira passada, e esse convênio se encerraria em 30 de maio, e nós conseguimos uma prorrogação por um ano, nós e as universidades brasileiras, né? Enfim, a presidência da CAPES conseguiu escutar o Fórum de Pró-Reitores, conseguiu se adequar às necessidades que estavam sendo colocadas, e este é um convênio que foi prorrogado por mais um ano. Então, isso significa, inclusive, que recursos de pesquisa e de ensino dos programas poderão ser gastos e estão garantidos até lá, então. Então, finalmente, na verdade, eu só pedi a palavra para colocar todos a par. Daqui para frente, pretendo fazer isso também com relação às notícias
das agências de fomento e das nossas universidades, colegas paulistas aqui, sobre como estamos gerindo esses problemas que o governo federal tem colocado para todos no campo do financiamento da pesquisa e do ensino. É isso. Bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Eu vou passar a palavra agora ao pró-reitor de graduação, professor Ivan Toro. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Tom Zé e à Maria Luísa por essa oportunidade de estar aqui na CEP com vocês. Eu gostaria de começar falando a respeito do que o professor Jaime comentou, né? Eu já tinha recebido essa preocupação dos coordenadores da engenharia, na pessoa do professor Rafael, e apesar de o ano passado ter sido um ano muito atípico, né, Jaime? Acho que isso daí não tem dúvida. Nós temos um dilema, né, que é um dilema clássico. A gente tem que aproveitar ao máximo todas as vagas disponíveis, né, numa universidade pública que nem a nossa, né? Então, isso realmente traz alguns desconfortos, tanto para os alunos quanto para os próprios docentes. Eu vou me reunir com o pessoal do vestibular, com o Fernandinho da DAC, e nós vamos tentar uma solução melhor, né, que seja mais adequada. Eu volto a te informar depois nas próximas reuniões, tá bom? Como comunicado, eu queria só comentar que nós vamos ter o vestibular indígena, que vai acontecer dia 20 de junho, né? Ele já foi atrasado 2 vezes e agora nós estamos... a nossa opinião é que ele está no momento propício para acontecer, né? E os alunos devem chegar no 2º semestre com uma série de matérias básicas, né, de adaptação. Nas próximas CEPs eu informo de uma maneira mais completa sobre o 2º semestre dos alunos indígenas. Então, eu agradeço mais uma vez e também coloco a Pró-Reitoria de Graduação para qualquer docente que tiver alguma coisa, docente, aluno, perdão, que tiver alguma demanda para a gente tentar realizar junto. Obrigado. Obrigado, professor Ivan. Nós passaremos agora ao pró-reitor de pesquisa, professor João Romano. Bom dia, professor Tom Zé, professora Luísa, bom dia a todas e todos. Peço desculpa porque eu tive um problema de conexão na minha sala, então eu estou aqui na sala do Consul, mas guardando todo o distanciamento ao resto, com relação ao pessoal que está por aqui. Bom, então, não tem assim grandes avisos, né? Estou há uma semana no cargo, encontrei uma PRP com um corpo de funcionários bastante enxuto, bastante engajado, acho que com todas as condições de fazer um trabalho interessante, enfim, dar continuidade a tudo que vem sendo feito. E, tal como Raquel e Ivan, queria também deixar as portas abertas, aí, as portas virtuais, né, quem sabe futuramente também presenciais, a todos os colegas, né, cumprimentar a todos aqui. E, enfim, a gente está sempre disponível para boas conversas, para receber bons conselhos. Talvez um único comunicado é que eu tenho, a partir dessa semana, né, está em processo de nomeação já os meus 2 assessores, vão ser os professores Leonardo Tomazelli Duarte, da FCA, e Marcelo Brock, do Instituto de Biologia. Então, de certa forma, eles também vão ser interlocutores de vocês todos, né, dos colegas de todas as unidades. A gente se juntam aos demais colegas da PRP e nós 3 pretendemos fazer uma gestão bastante integrada, né? Então, junto comigo, eles vão servir de interlocutores de todos vocês. Então, agradeço aí e, enfim, espero que estejamos em contato ao longo desses anos. Obrigado, professor Romano. Eu vou passar a palavra ao professor Fernando Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Tom Zé, professor Antônio José, professora Maria Luísa, nosso reitor e nossa coordenadora geral. Bom dia também a todos os colegas pró-reitores, todos os membros da CEP, alunos, docentes e funcionários. É realmente um enorme prazer poder participar da primeira CEP, né, da gestão, ocupando o cargo de pró-reitor de Extensão e Cultura. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura sofreu uma grande modificação na sua organização na gestão passada, e ela, na verdade, incorporou também uma parte importante, através da criação de algumas diretorias, das atividades culturais, que, na verdade, abraçam todas as atividades, tipo Cis Guanabara, Casa do Lago, uma série de atividades que a universidade já realizava e que foram agrupadas na diretoria. Então, houve uma modificação bastante significativa. Então, a ideia central é realmente dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo organizado e aumentar ainda mais a visibilidade da atividade de extensão e de cultura na nossa universidade, considerando que essas atividades são fundamentais e são complementares na formação dos nossos estudantes, né? E, obviamente, extensão fazendo parte do tripé ensino e pesquisa em extensão que caracteriza nas universidades públicas. Então, é realmente um enorme prazer estar à frente da Pró-Reitoria. Eu, na verdade, gostaria de aproveitar, então, esse momento para fazer 2 informes, né? O primeiro deles é uma coisa que a PROEC vem perseguindo desde 2017, que seria a participação no Conselho Municipal do Idoso de Campinas. Então, a Unicamp, através do programa Universidades, foi eleita para fazer parte desse conselho, e a eleição do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, ela, na verdade, é vantajosa para a universidade, porque ela abre a possibilidade do programa Universidade participar dos editais que são lançados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no qual o Conselho Municipal de Idoso tem relação, que permite financiamento não só de novos programas para idosos, como também da construção de espaços de vivência, né? E o fato de nós termos assento agora no Conselho Municipal nos habilita, então, para propor candidaturas e propor projetos que possam ser financiados com esses recursos. Eu gostaria de informar que os recursos são, em algumas situações, razoavelmente volumosos. Editais de 3, 4 milhões de reais são lançados, em média, uma vez por ano, e é possível, então, conseguir recursos para alavancar vários programas na universidade. Então, isso é uma coisa que, a partir do momento que nós fomos eleitos e que temos assento, agora é possível da gente participar. A Isabel Floriano, que é a atual coordenadora do programa, e a Simone Ferreira são as pessoas que representam a Unicamp no Conselho Municipal do Idoso de Campinas. E, finalmente, a outra coisa que eu gostaria de informar, essa é uma atividade que a PROEC vem fazendo já há alguns anos, que é a abertura das inscrições para o cursinho preparatório para os vestibulinhos. As inscrições estão abertas até o próximo dia 7/5, e eu tive a oportunidade de acompanhar a abertura e também as respostas, né, o impacto desse tipo de atividade nas redes sociais. É realmente impressionante a adesão, a quantidade de perguntas, o interesse que esse tipo de cursinho desperta. Eu não sei se as pessoas sabem, mas esse cursinho, na verdade, é organizado para dar reforço em várias matérias, né, para alunos oriundos de escola pública, através do cursinho popular Marluga Teresa Santos, né? E, normalmente, os responsáveis, aqueles que funcionam como indutores, como assistentes nesse trabalho, são os alunos de graduação da Unicamp, que podem, através de bolsas da PROEC, fazer esse trabalho de reforço e de ajuda aos alunos. E existe uma história de sucesso bastante importante nesse tipo de atividade. Então, era isso que eu queria informar, e eu agradeço a atenção de todos, e, novamente, como os outros colegas,
eu gostaria de deixar claro que a PROEC está aberta a toda a comunidade para podermos discutir e podermos trabalhar tanto com extensão como cultura na universidade, porque essas são atividades que permitem que a universidade seja vista e, na verdade, também permitem que a sociedade venha até a universidade, que hoje é um tema de relevância bastante grande. Então, agradeço e obrigado, Tom Zé, pela disponibilidade de abrir a palavra. Obrigado, professor Fernando. Eu vou passar a palavra ao professor Fernando Sarti, pró-reitor de Desenvolvimento Universitário. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar primeiro o professor Tom Zé, a professora Luísa e todos os diretores, os docentes, nossos discentes, nossos alunos e servidores, né? A PRDU é convidada aqui na CEP, mas foi uma semana bastante intensa já de trabalho, fechando aí a nossa primeira revisão orçamentária, que estaremos apresentando hoje na nossa reunião da tarde da CAD. Já fizemos também a reunião, né, da COP, da nossa Comissão de Orçamento e Planejamento. Seguimos não apenas com a questão da revisão, que eu acho que está todo mundo curioso para saber como é que andam as contas, não só da universidade, mas também a arrecadação, né? Eu queria agradecer de público aí também a minha equipe da PRDU pelo trabalho dessa semana, me colocando a par, né, das nossas principais dificuldades e desafios, que são enormes, mas vamos avançando, né, na própria certificação, que ainda não foi encerrada na universidade. Temos também já reuniões para essa semana das nossas 3 câmaras, né, da CNDD, da CNDF e da CNDP, com uma agenda bastante intensa. E eu chamaria sua atenção para um ponto importante, que diante do que todos nós já sabemos, que é a gravidade da crise econômica e, sobretudo, também de uma possível avanço dentro do Congresso da reforma tributária, nossa ideia é retomar o mais rápido possível os trabalhos da nossa Comissão de Planejamento e Acompanhamento Econômico, para nos monitorarmos desses assuntos e poder trazer aqui para toda a comunidade, né? Então, também, como os demais colegas pró-reitores, coloco aqui a PRDU, né, à disposição, né, de todos os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando. Eu vou passar a palavra à professora Maria Luísa Moretti, coordenadora geral da universidade. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor Tom Zé. Bom dia, meus colegas pró-reitores, diretores, docentes, alunos e servidores técnicos administrativos. Eu queria deixar meus cumprimentos, agradecimentos e também colocar a CGU à disposição de todos, de toda a comunidade dessa universidade. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de colocar aqui, nós estamos dando continuidade aos trabalhos da universidade em relação às precauções para a Covid. Estamos revendo os materiais que foram elaborados, aliás, muito bem elaborados pelos GTs, né, da gestão anterior, que estão sendo revisados, e também o plano de retomada. Isso uma vez que a pandemia ela é dinâmica e sua incidência e a sua prevalência na comunidade ela varia de acordo com o tempo, com variantes, com faixas etárias. Isso demanda, então, um trabalho mais de perto da monitorização de casos na cidade, no estado principalmente, né, da vacinação, para que a gente possa fazer o plano de retomada das atividades. Então, minha mensagem é deixar para vocês que nós estamos trabalhando nisso, os GTs serão revisados e
dar continuidade a esse plano de contingência, plano de reestabilização e plano de retomada de atividades da universidade. Muito obrigada. Então, obrigada, professora Maria Luísa. Vou fazer algumas declarações finais e depois estaremos nos aproximando do encerramento dessa reunião. Em relação à questão da declaração de renda, nós tivemos aí os esclarecimentos da doutora Fernanda. Vamos, então, tomar alguma iniciativa para verificar a possibilidade que essa situação anterior possa ser revisada diante das novas informações que a professora Cláudia trouxe. Em relação às questões do professor Jaime, o Fernandi já prestou esclarecimentos. Acho que é importante a gente levar isso em consideração forte, vamos dizer assim, para o próximo ano tentar evitar ao máximo essa dificuldade, né? Gostaria de parabenizar novamente a comunidade do IA pela comemoração dos seus 50 anos, parabenizando a figura do professor Paulo Ronck, que peço que transmita aí a toda a comunidade do IA, e foi um prazer participar como minha primeira atividade pós-posse dessa abertura das comemorações. Em relação às observações da acadêmica Milena, a Unicamp tem há um certo tempo tomado cuidado, em particular na área dos contratos de terceirização na Secretaria de Vivência dos Campi, sobre coordenação da professora Suzana Durão, de prestar uma atenção mais focada nas garantias também das pessoas que são contratadas via contratos de terceirização. E a nossa intenção é que esse olhar especial seja também estendido aos outros contratos, cada vez com mais cuidado. Então, a gente está alerta para esse tipo de questão e vamos dar mais atenção, até porque a universidade tem uma responsabilidade solidária nesse tipo de questão, né? Em relação às observações da acadêmica Bruna, eu vou solicitar à professora Raquel Meneghello que contate os diretores do IFISH e também os professores do Departamento de Demografia para a gente elaborar um posicionamento que seria, então, expresso como posicionamento da administração atual em relação à não realização do censo. Acho que é uma coisa bastante importante aí levantada pela acadêmica, e vamos agir nesse sentido de ter um posicionamento da universidade, ou da administração da universidade. Nós temos aí procurado montar uma equipe que garanta várias diversidades, né, de gênero, étnico-racial, de áreas, de expertises, de formação. Isso está se expressando na equipe de pró-reitores, nas chefias de gabinete e nas outras posições que também serão ainda definidas. Então, eu peço um pouco mais de tempo aí para a gente fazer uma avaliação do conjunto da equipe. O objetivo, obviamente, é ampliar a possibilidade que toda essa variedade de pessoas que contribuem para a nossa universidade estejam representadas devidamente na administração da nossa Unicamp. Para concluir, eu gostaria de expressar aqui votos de pesar em relação a 3 ocorrências infelizes e que afetam famílias relacionadas à nossa universidade. Então, a família de José Divino Barbosa, funcionário do Lume Teatro, que faleceu no dia 26 de abril. A família do professor Leôncio Martins Rodrigues Neto, professor aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que faleceu no dia 3 de maio. E a família da professora Marilei Simões Garcia, professora aposentada do IG, que faleceu no dia 1º de maio.
Com esses votos de condolências, eu encerro a sessão e agradeço a presença de todos. Bom dia para todos os presentes. Obrigado.